Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas novas regras do jogo, tanto fiscal quanto patrimonial aqui no Brasil. Olá. Na primeira quinzena de janeiro agora de 2026, veio uma avalanche de novidades, sabe? Leis, decisões judiciais, normas, Pois é, um começo de ano bem agitado. muito. E nossas fontes aqui são um compilado do Diário Oficial, decisões quentes de tribunais como o STJ, o TJSC e também normas da Receita. Certo. A nossa missão é ir além da notícia, né? Tentar decifrar o que tudo isso realmente significa. Vamos organizar a conversa em três grandes áreas, tá? Ótimo. Primeiro, o avanço concreto da reforma tributária. Depois, umas decisões judiciais que mexem direto no bolso e nos direitos. E, por fim, as atualizações que afetam a rotina de contabilidade. É um ótimo recorte. A gente está exatamente naquele ponto em que as leis que eram só texto no papel começam a virar a vida real das pessoas e das empresas. Exato. Olhar tudo isso junto dá uma visão bem completa. Não só do que mudou, mas para onde o sistema todo está indo, né? Perfeito. Então vamos começar pelo assunto que, assim, tá na cabeça de todo mundo. A reforma tributária. Parece que agora a coisa está andando de verdade com essa nova lei complementar a 227 de 2026. Sem dúvida. Essa lei ele é um motor, digamos assim, da segunda etapa da reforma. Ela pega o que era um projeto, o PLP 108, e transforma em realidade a estrutura de gestão do novo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Certo. E o coração de tudo isso é a criação do Comitê Gestor do IBS, o famoso CGIBS. CGIBS. Nossa, já soa como mais uma daquelas siglas complexas que a gente precisa decorar. Mas, na prática, o que isso significa? Isso não corre o risco de virar um monstro burocrático? Uma camada a mais de complexidade? Então, Como que a prefeitura de uma cidade pequena vai se coordenar com o governo de um estado gigante de um jeito que nunca fizeram antes? essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é exatamente o desafio que o CGIBS se propõe a resolver. A ideia é pensar nele não como mais um órgão, mas como uma plataforma. Uma plataforma. Isso. Ele seria o único ponto de contato para administrar o IBS, integrando os 27 estados e os mais de 5.500 municípios. Uau! E a lei já nasce com essa preocupação, tanto que ela já define de cara os percentuais de arrecadação para financiar o comitê até 2032. É para garantir que ele tenha grana e tecnologia para funcionar. Entendi. O objetivo, então, é evitar que a unificação do imposto se perca numa burocracia toda espalhada. Exatamente. Então, para quem tem uma empresa, a promessa é ter um portal único para resolver tudo de IBS, seja municipal, estadual. É isso, se funcionar, é uma revolução. A promessa é essa. E a lei fala como essa interação vai rolar. E esse é um dos pontos assim mais importantes. E como vai ser? O processo administrativo do IBS vai ser 100% eletrônico. E não é só digitalizar papel, sabe? A lei estabelece princípios para guiar o processo: simplicidade, transparência, rapidez. Aham. E, claro, garantindo a ampla defesa para o contribuinte. E tem uma mudança que parece pequena, mas que na prática é gigante: a contagem de prazos em dias úteis. Ah, isso ajuda muito. Acaba com aquela correria de fim de semana, feriado. Exato. Dá um respiro real para as empresas e para os contadores. Faz todo sentido. É uma modernização que vai além do imposto, né? É sobre como o fisco e o contribuinte vão conversar. Mas eu vi que essa lei não mexeu só no IBS. Ela aproveitou para ajustar outras peças, como o ITCMD, o Imposto sobre Heranças. Exatamente. A lei trouxe uma mudança conceitual bem importante no ITCMD: a obrigatoriedade da progressividade das alíquotas. Progressividade. Isso. A ideia do governo, pelo menos no papel, é fazer a conta ficar mais justa. Quem herda ou recebe uma doação de maior valor paga uma alíquota proporcionalmente maior. Certo. Então, uma herança de 10 milhões vai pagar uma alíquota efetiva mais alta que uma de 1 milhão. Basicamente isso. E a lei também tentou tapar alguns buracos, sabe? Definindo melhor as regras para estruturas mais complexas, como os trusts, que sempre foram uma área meio cinzenta na legislação. E para as empresas que estão há anos com aquela montanha de créditos de ICMS sem conseguir usar, tem alguma luz no fim do túnel? Sim, tem.
A lei trouxe regras para o aproveitamento desses saldos credores de ICMS acumulados até o fim de 2022. Eles vão poder ser usados para compensar o próprio BS ou outros tributos. E o valor? E o mais importante, serão corrigidos pela inflação, pelo IPCA. Isso garante que o dinheiro não perca valor com o tempo. Ah, que bom. E para as empresas do Simples Nacional, a arrecadação do IBS delas vai ser centralizada, feita direto pelo CGI-BS. Em tese, simplifica o processo para o pequeno empresário. Parece um pacote bem completo, mas, como sempre acontece em Brasília, o texto que sai do Congresso não é exatamente o que virá lei, né? Tivemos vetos presidenciais importantes, certo? E como tivemos? Os vetos são capítulo à parte e mostram bem as tensões por trás da reforma. Por exemplo, foi vetado um regime especial para sociedades anônimas do futebol, as SAFs. Sério? Também caiu por terra a inclusão de bebidas vegetais tipo leite de aveia, de amêndoas, na lista de produtos com alíquota reduzida. E até regras sobre programas de fidelidade foram vetadas. Nossa. E qual foi o argumento para barrar esses pontos? Foi para proteger a arrecadação? Em parte. Mas os argumentos oficiais foram mais técnicos. Variaram desde inconstitucionalidade, potencial de criar guerra fiscal, o que iria contra o Pacto Federativo, até o risco de gerar uma insegurança jurídica enorme. Entendi. Esses vetos são um sinal claro de que a batalha para definir quem paga o quê e quanto paga ainda está longe de acabar. Tudo bem. Então a lei da reforma é o plano geral. Mas a gente sabe que a realidade se desenrola mesmo nos tribunais. E falando nisso, uma decisão lá em Santa Catarina está dando o que falar no mundo do planejamento societário. Essa decisão do TJSC é um excelente exemplo de como os tribunais funcionam como um contrapeso. O caso era o seguinte: uma empresa têxtil distribuiu lucros de forma bem desigual entre os sócios, com base no contrato social dela. Um recebeu bem mais que o outro. Muito mais. O fisco de Santa Catarina olhou para aquilo e não teve dúvida. Autuou, dizendo que a parte extra que o sócio recebeu era, na verdade, uma doação disfarçada. E aí cobrou ITCMD sobre ela. Uma tese bem agressiva do fisco. E o tribunal? Comprou essa ideia. De jeito nenhum. O TJSC derrubou a autuação. A decisão é fantástica porque ela vai no cerne da questão. O tribunal disse que a simples desproporção na distribuição de lucros não é suficiente para caracterizar uma doação. Ah! Para isso, o fisco teria que provar a intenção de doar, o que os advogados chamam de animus donandi. Pera, vamos traduzir isso? Quer dizer que o fisco não pode simplesmente olhar a planilha, ver a diferença de valores e falar: ah, isso aqui é doação, pague o imposto. Exatamente. Ele teria que provar que a intenção por trás daquilo não era uma estratégia de negócios, mas sim presentear o sócio. Exatamente isso. O tribunal afirmou um princípio fundamental. O direito tributário não pode distorcer conceitos do direito privado, como doação, só para poder arrecadar mais. Que interessante. A grande lição para quem tem uma sociedade é um contrato social bem amarrado, que preveja essas coisas. Não é só burocracia, é uma verdadeira blindagem. Pode economizar uma fortuna. Isso é muito relevante. Agora, vamos para outra decisão, desta vez do STJ, que mexe com algo ainda mais sensível. A Casa da Família. Essa decisão da terceira turma do STJ é muito poderosa e até contraintuitiva. Imagina a cena. Um empresário, solteiro, sem filhos, pega um empréstimo para a empresa dele e dá seu único imóvel como garantia, em hipoteca. Certo. Anos se passam, ele constitui uma união estável, tem um filho e passa a morar nesse imóvel com a nova família. A empresa quebra, o banco executa a dívida e pede a penhora do imóvel. A pergunta é: a garantia dada lá atrás, quando ele era solteiro, ainda vale? Pela lógica fria de um contrato, sim. A dívida veio primeiro, a garantia foi dada. Mas imagino que não foi essa a decisão. E não foi. O STJ protegeu a família. A decisão afirma que a constituição da entidade familiar, mesmo acontecendo depois da hipoteca, pode tornar o imóvel impenhorável. Peraí. Desde que, claro, seja comprovado que ele se tornou a residência da família. Isso é uma reviravolta e tanto.
Quer dizer que o direito à moradia da família, que nem existia quando o contrato foi assinado, tem um peso maior do que a garantia dada a um banco? Isso muda completamente as regras para concessão de crédito no país. Muda. E a mensagem social do STJ aqui é fortíssima. O tribunal está dizendo que a proteção ao bem de família não é uma foto estática tirada no momento da dívida, mas um filme que acompanha a vida das pessoas. Nossa. A proteção surge para salvaguardar a entidade familiar, que é um pilar da sociedade, e essa proteção pode prevalecer sobre o interesse puramente patrimonial do credor. Fascinante. E ainda falando de imóveis, o STJ também botou um ponto final numa briga de décadas sobre o cálculo do ITBI, o imposto que se paga na compra de um imóvel. Sim, e essa decisão é uma das mais importantes dos últimos anos para o mercado imobiliário, porque foi tomada no que eles chamam de recursos repetitivos. Vamos traduzir isso para quem não é do direito? Recursos repetitivos é tipo o STJ batendo o martelo e falando: pessoal, essa discussão sobre o cálculo do ITBI acaba aqui. A regra do jogo para todo o Brasil, de agora em diante, é esta. É a analogia perfeita. A decisão vira um precedente obrigatório que todos os juízes e tribunais do país precisam seguir. E o STJ fixou 3 teses. Qual a primeira? A primeira, a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel, aquele negociado entre comprador e vendedor. Não é o valor venal que a prefeitura usa por IPTU, que muitas vezes é defasado. Ok, isso parece justo. E a segunda tese? A segunda é uma vitória para o cidadão. O valor da transação que está na escritura tem presunção de veracidade. Ou seja, a princípio, o fisco tem que acreditar no preço que você disse que pagou. Ah! Se a prefeitura desconfiar, o ônus da prova é dela. Ela precisa abrir um processo administrativo formal para provar que o valor de mercado é outro. Ela não pode simplesmente ignorar o valor declarado. E a terceira? A terceira proíbe uma prática muito comum de várias prefeituras: a criação de um valor de referência. Acaba com aquela surpresa desagradável quando a prefeitura dizia que seu imóvel valia X, mesmo você tendo pago Y, e te obrigava a pagar o imposto sobre X. Certo. Então, em resumo, o que vale é o valor do negócio. É o valor do negócio. O STJ disse que essa prática é ilegal. Saindo dos tribunais e indo para a linha de frente, para a rotina de quem lida com isso todo dia, vamos passar por algumas atualizações administrativas que parecem pequenas, mas têm grande impacto. Vamos lá. Primeiro, um aviso rápido aos navegantes da contabilidade. A Receita Federal atualizou o Manual da Escrituração Contábil Digital, a ECD. É o Ato Declaratório Executivo COFES número 1. Quem trabalha com isso precisa se atualizar para não errar. Anotado. E eu vi que tem uma novidade muito boa para as empresas sobre o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Essa é uma notícia excelente e que impacta o bolso de muitas empresas. A Receita, através da Solução de Consulta COSIT número 3, confirmou o fim de uma antiga limitação do PAT. Qual limitação? Antes, o benefício fiscal da dedução do programa era restrito a trabalhadores que ganhavam até 5 salários mínimos. Então antes, se a empresa desse um vale-refeição bom para um gerente ou diretor que ganha acima desse teto, ela não tinha o mesmo benefício fiscal. É isso. Exatamente isso. O incentivo era limitado. Agora, essa limitação caiu. A dedução do incentivo do PAT agora abrange o benefício para todos os funcionários, sem limite de salário. Que ótimo! Na prática, isso barateia o custo de oferecer alimentação de qualidade para todo mundo, do chão de fábrica à diretoria. É um incentivo enorme. Excelente notícia. E o que mais temos nessa área administrativa? Para empresas de transporte de passageiros, um aviso. Publicaram novas notas técnicas do bilhete de passagem eletrônico, o BPE, com ajustes em regras de validação. É algo bem técnico, mas crucial. Ok. E, por fim, algo que merece atenção. A Receita Federal atualizou os critérios para classificar pessoas e empresas como maiores contribuintes, pela Portaria 628. E ser classificado como maior contribuinte é bom ou ruim? Imagino que seja como ter uma lupa da Receita 24 horas por dia sobre as suas operações, não? É exatamente essa sensação. Por um lado, pode até agilizar alguns processos, porque esses contribuintes costumam ter um canal de comunicação mais direto com o fisco. Mas por outro? Por outro, o nível de escrutínio é altíssimo. O monitoramento é constante e diferenciado.
Qualquer planejamento tributário um pouco mais arrojado ou qualquer errinho, por menor que seja, tende a acender um alerta vermelho imediato em Brasília. Ufa, que panorama! Então, se a gente amarrar todas essas pontas, o que esse início de 2026 nos diz? O tabuleiro tributário está sendo completamente redesenhado. Sem dúvida. A gente vê uma força clara vindo do legislativo para a integração, centralização de dados e digitalização, com o CGIBS como grande símbolo disso. A promessa é de simplificação. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o judiciário atuando como um guardião dos direitos individuais, sabe? Colocando limites no poder do fisco e garantindo que a letra fria da lei seja interpretada de forma razoável. Exato, como nas decisões sobre ITCMD e ITBI. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final. Com essa crescente centralização de dados no comitê gestor e a digitalização massiva dos processos fiscais, surge uma questão fundamental para o futuro. Essa enorme concentração de informações nas mãos do fisco, ela vai servir primordialmente para simplificar a vida do contribuinte e aumentar a eficiência, ou poderá abrir portas para um nível de vigilância e controle fiscal sem precedentes, cujas consequências a gente ainda não consegue nem medir.